Realmente é difícil, né? Estar aqui, é difícil falar. Às vezes eu fico assim admirado que tem pessoas que elas brigam para estar aqui. Às vezes eu brigo para não estar. É um dever nosso, uma missão, e por isso a gente está aqui, amém? Para obedecer, né? O chamado do Senhor em nossas vidas. Mas é muito difícil. É difícil pregar, é difícil falar de... É muita responsabilidade. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Eu sou um pouco tímido. Não parece, mas eu sou. Amém? Faz 27 anos que eu estou tentando perder isso, né? A gente vai mudando, né? A gente vai em todos os sentidos, né? A Bíblia diz que ainda que o homem exterior vai se corrompendo, o interior se renova. Mas algumas coisas nesse homem vai mudando, né? Vai mudando a fisionomia, vai mudando o comportamento, vai mudando as forças físicas, né? Que também vão diminuindo. E, enfim, a verdade o importante é que nós estamos aqui. Enquanto o Senhor nos der graça, nos der força, nós vamos estar aí falando. O bispo falou de 80 anos, alguém falou, não, quanto? Mas eu espero chegar nos 90. Não sei como, né? Também se não chegar, não vai mudar muita coisa, eu vou para lá. Em nome de Jesus. Amém? Tem que viver aqui entendendo o que Paulo disse. Estar aqui é bom, mas para lá o lucro está lá e glória a Deus. Nos prepararmos para estarmos indo para lá. Amém? Eu gostaria de pedir ao querido pastor, faça uma oração. Você. Amém. Venha. Amém. É só ir lá em Itapira, pede para o bispo, ele deixa. Vamos ficar de pé para a gente. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença e queremos te apresentar o teu filho, Senhor, que o Senhor possa usá-los, Pai, com autoridade, com graça, com autoridade na palavra. E a palavra que já falou o coração dele, venha falar o nosso coração, Pai. Nós te louvamos pela vida do teu filho, Senhor, pelo teu servo, porque naquele grande dia, Senhor, o Senhor vai dizer, entra no meu gozo, servo bom e fiel, e é assim que nós acreditamos. Por isso, Pai, usa ele agora com graça, que o Espírito Santo venha conduzir o nosso coração, Pai, a palavra que já foi falada a ele, Senhor, através do Senhor. Usa teu filho, Pai, com autoridade, graça, Pai, ousadia, Pai, para falar o nosso coração através da tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo. Em nome de Jesus, todos dizem, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, amém, em nome de Jesus. Coisa difícil, né? Quando a gente é convidado a pregar, parece que aí some todos os textos, né, da Bíblia, você procura. Mas a verdade é que Deus vai dar aquilo que Ele quer, Ele vai falar aquilo que Ele quer. Não aquilo que nós queremos ou aquilo que nós gostamos, mas aquilo que realmente nós precisamos. Amém? Eu fico assim pensando, quando a gente vai a um determinado lugar ouvir um grande pregador, a gente não vai ouvir nada novo, né? É essa palavra, qualquer lugar que você for, é essa palavra que será pregado. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é um texto bastante conhecido da igreja, mas eu sei que Deus tem algo a fazer em corações aqui nesta noite. Amém? Capítulo 6, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis
ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida de todos, né? Aqueles que ouvem e aqueles que leem. Nós estamos aqui meditando nessas palavras quando Jesus está aí no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, 6 e 7. E ele diz algumas coisas importantes para as nossas vidas. Eu gosto muito quando no capítulo 5, Mateus registra que Jesus, deixa eu ler aqui para você, disse assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí ele vai trazendo bastante ensinamentos para as nossas vidas, e que nós precisamos aprender, amém? Nós precisamos, na verdade, nos atentar, né, com mais cuidado para as coisas que nós temos ouvido, lido, para que nós possamos verdadeiramente crescer na fé. Aqui Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala que nós somos o sal. Quero só dar aqui para você entender. Nós somos o sal, somos a luz. Ele fala do cumprimento da lei, ele fala do assassínio, ele fala do adultério. Ele trata de coisas aqui que são relevantes para as nossas vidas. Divórcios, juramentos, sobre o olho por olho, amor aos inimigos, prática da justiça. Ele fala da oração, ele dá modelo de oração. Tudo isso no seu sermão ele está ensinando. E nós precisamos aprender. Talvez você diga assim, mas isso aí, esse texto eu conheço de cor e salteado, mas o fato é, você já aprendeu a viver a palavra, a entender a vontade de Deus para a sua vida? Nosso irmão falou que a oferta aqui, dízimo e oferta, são mandamentos. E quando falamos disso, há um bloqueio na vida das pessoas, e elas deixam de ser abençoadas, porque talvez elas não acreditam, elas não recebem esse tipo de ensinamento. Ele fala aqui de jejum, ele fala os tesouros no céu, ele fala entre a luz e as trevas, ele fala os dois senhores. E aqui então, a partir do verso 25, quando eles dividiram, né, a Bíblia, repartiram em versículos, quem fez isso achou por melhor terminar aqui
Com esse texto, depois ele continua seus ensinamentos no capítulo 7, é claro. Mas de tudo que ele vem falando, ele vem ensinando, falando de coisas tão importantes. Aqui ele diz para nós não andarmos ansiosos, né? Não andeis ansiosos pela vida. Eu acho que isso é uma das coisas que nós mais nos preocupamos, né? A ansiedade nada mais é do que essa preocupação intensa e excessiva, né, que nós temos, aquela coisa que foge do controle. E todos nós temos esse lado, e precisamos ser tratados. E ser tratados aonde? Pela palavra de Deus, o remédio para as nossas vidas. A solução para as nossas vidas realmente está na palavra de Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu fui consolado, não por palavras de pessoas que tentaram, mas não conseguiram, mas sim pela palavra de Deus. Amém? Quando eu perdi a minha esposa, eu fiquei numa situação terrível, não murmurando, mas entendendo os propósitos de Deus, mas que é difícil, que dói, mas é a vontade dele, o que eu vou fazer? Não tem como mudar isso. E procurando uma solução, onde estar, onde ficar, onde é melhor, em lugar nenhum estava bom, mas o único lugar que a gente encontra descanso, consolo e conforto é na palavra de Deus. Aí o Senhor, na época de toda aquela dificuldade, de toda aquela dor e tristeza, ele me leva àquela passagem de Davi, quando está jejuando pelo seu filho, e quando o filho morre, ele se levanta, come e louva a Deus. Eles não entenderam, e aquela palavra falou no profundo do meu coração, quando Davi diz: meu filho não volta, mas eu vou até ele. Amém? E eu entendi muito bem que Deus falou comigo: ela não pode voltar, mas você pode ir onde ela está. E é o que nós mais queremos, encontrar os nossos entes queridos. E esse consolo, esse conforto para as nossas vidas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, está na palavra de Deus. Nesses momentos que, por coisas tão banais, nós ficamos tão preocupados, tão ansiosos, como resolver, o que fazer. Nós convivemos com pessoas assim. Nosso amado irmão doutor poderia falar muito melhor que eu acerca disso, né? Como que as pessoas, elas se machucam no dia a dia, como que elas se preocupam com tantas coisas banais, mas aquilo que é importante na nossa vida. Irmãos, Jesus aqui ele está falando de coisas simples, ele está falando de comida, ele está falando de bebida, ele está falando de roupa. São coisas que, agora, você pode falar, mas isso não tem trazido problema para mim. Será que não? Será que nós não nos preocupamos com estas coisas? Será que nós não preocupamos com o que nós vamos comer, o que dar para os nossos filhos, né? Quando se fala de escassez, de miséria, será que nós não ficamos preocupados, não ficamos ansiosos para resolver como vai ser, como será? Não é? E são coisas simples que Jesus disse. E ele precisa agora, no seu sermão, nos seus ensinamentos, colocar estas coisas para consolar, para confortar os seus discípulos, aqueles que estavam com ele no monte, com certeza estavam preocupados com isso. E nós preocupamos com pequenas coisas. Quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje, mas não estão, porque estão preocupadas em resolver outros problemas, coisas que não fazem parte do reino, coisas que também não são pecados, mas que são embaraço na vida das pessoas, e elas deixam de vir para a casa do Senhor, e ela precisa de um tratar de Deus, ela precisa de um encontro com o Senhor. Amém? Ela precisa sentir aquela alegria que o nosso irmão expressou aí. Sabe? Nós precisamos ter essa alegria. Eu sempre digo isso, mas às vezes quando chega ele diz, mas tem que ir na igreja hoje, quarta-feira, culto de novo, né? Agora ainda tem mais coisas para fazer, mas eu gosto muito dessas palavras do salmista, quando ele disse que uma coisa só ele pediu ao Senhor e que ele estaria buscando, era só uma que ele queria, que ele pudesse estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu tempo.
É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos buscar. É por isso que Jesus traz essas coisas tão simples para arrancar isso da nossa vida, mostrando de uma maneira tão simples como nós vamos nos livrar dela. Amém? Aqui, então, ele diz assim: por que vocês estão tão ansiosos pela vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que os vestuários? Às vezes nós priorizamos tantas coisas, né, que não significam muito nas nossas vidas, mas nós valorizamos essas coisas. E o que Jesus, ele tenta aqui mostrar para as pessoas, que eles estavam se preocupando, ficando ansiosos por coisas tão simples, e que aconteceria, né? Aqui ele dá, no versículo 26, ele diz assim: olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós não somos, Lucas, quando registramos a mesma passagem, ele fala dos corvos, né? Vocês não são mais importantes do que um corvo? Nós somos muito mais importantes, mas às vezes nós ficamos nessa busca, nessa ansiedade, e deixamos de ver os cuidados de Deus para as nossas vidas. O Salmo 127, ele disse que não adianta você se matar, não adianta você ter dois. Tem pessoas lá que tem 2 trabalhos, não vai em culto porque está em 2 trabalhos. Não adianta muita hora extra, não adianta você correr. Ele diz que não adianta você comer o pão que você custou a ganhar, que você sacrificou para ganhar, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Isso é palavra de Deus, não é do pastor Edgar. Mas nós, na verdade, nos preocupamos, e se nós não vigiarmos, por causa de quê? Por que nós trabalhamos? Por que nós temos essa busca? Porque nós queremos possuir, não que isto seja pecado, não que você não deva fazer isso. Se você pode ter uma boa poupança, glória a Deus por isso. Se você possa fazer grandes investimentos, glória a Deus por isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não quer que estas coisas ocupem o lugar dele na sua vida. Amém? É isso que ele não quer, que essas coisas sejam mais importantes para você do que ele. Sabe, às vezes esses dias eu estava vendo uma reportagem, umas reportagens que passam no YouTube, nos sítios de Minas Gerais, e estava um cidadão, hoje ele é um sitiante, mas ele passou por momentos difíceis, e ele disse que ele tinha só uma roupa, uma só para sair, e quando a mãe dele ia lavar roupa, ele pegava o vestido da irmã, vestia o vestido para que pudesse a sua roupa ser lavada até secar para ele vestir novamente. Sabe, são pessoas que passaram por dificuldade. Hoje a gente tem roupa que não acaba mais, mas é uma preocupação em possuir, em ter mais, e quanto mais tem. Eu sempre falo assim para a Sônia, às vezes eu chego em casa, a gente devia ter uma roupa só, né? É uma roupa para dormir, é uma roupa para trabalhar, uma roupa para ficar em casa, uma roupa para ir na igreja, põe roupa, tira a roupa, põe roupa. Aquela correria, aquela coisa, e procura, e essa e aquela, e sabe? E essas coisas acabam ocupando o nosso tempo. Eu me lembro também, a minha infância, adolescência também, não foram lá aquelas coisas, meus pais eram pobres, e nós passamos por coisas assim. E essas coisas que vêm, às vezes, roubar nós da presença do Senhor, como a roupa, e ele, então, como se preocupar com a comida, ele cuida de tantos pássaros, de tantas coisas insignificantes, e nós deixamos de olhar. Ele disse que os pássaros não trabalham, é verdade que eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro, eles não plantam nada, mas ele sai de manhã a buscar a sua comida. Amém? Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, que nós não precisamos fazer. Não é isso que Deus quer. Ele não quer que você coloque na frente dele o seu trabalho. Amém? Ele quer que você dose isso e que você tenha tempo para ele. Eu não sei qual é o
o homem que disse, né, o evangelista, o pregador da época, John Wesley, que ele disse que ele poderia ter muitas tarefas durante o dia. E ele dizia assim: eu tenho muita coisa para fazer hoje. Quando você tem muita coisa para fazer, o que você faz? Você vai fazer as coisas que tem para fazer. Aí o pastor chega: por que você não veio no culto? Ah, pastor, roupa para lavar, casa para limpar, trabalhei o dia todo, comida para fazer, né? Essas as desculpas que nós ouvimos, que nós damos. Mas este homem, ele dizia: se eu não orar 2 horas hoje, eu não vou dar conta das minhas coisas. Então, quando você ocupa o seu tempo com Deus, você vai dar conta das suas coisas, sim. Amém? Pode deixar a casa lá, pode deixar os seus afazeres lá, mas busque o Senhor e você vai conseguir resolver, então, os seus problemas. Amém? Então, Jesus, ele fala sobre o vestido, ele fala sobre o corpo, ele fala sobre a veste, e ele disse que quem tem essas preocupações na vida são os pagãos, eles que correm atrás disso. Isto é, nós não precisamos ter esse tipo de coisa, nós precisamos unicamente descansar no Senhor, amém? Precisamos única e exclusivamente descansar, confiar nele. O salmista já diz isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas isso parece que não entra na nossa vida, isso não cabe dentro de nós. Nós parece que não entendemos isso, não é? Mas a verdade é que é para nós confiarmos nele. Jesus está mostrando aqui os cuidados que ele tem para conosco, que ele cuida de nós. Quando ele fala das vestes, ele fala do lírio, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, por todas aquelas coisas admiráveis que aconteceu na vida dele, ele não chegou perto desta planta que nasce de manhã à tarde, é jogada fora. Sabe? Então nós precisamos observar essas coisas lindas que acontecem, né? E aí ele pergunta: você não vale mais que isso? Nós não valemos mais que essas coisas? Então por que vamos estar preocupando com essas coisas? Como resolver essas coisas, né? Aí no versículo 33 ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? A gente já pregou assim, a gente já ouviu muitas pessoas pregar assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está tratando de alguns assuntos que estavam ocupando a vida das pessoas, e aí ele quer mostrar para eles que a maneira de se livrar disso e ter aqueles problemas solucionados seria buscar o reino de Deus. Então quer dizer que Deus vai só dar roupa, comida e bebida? Não, claro que não. Este é o assunto de Jesus. Este era o problema. Mas talvez você esteja hoje preocupado com outras coisas. Amém? E não com o reino. E a palavra do Senhor para a sua vida é que você não se preocupe com isso. Ele vai te dar. Amém? Enquanto você dorme, Ele cuida de você. É essa a promessa de Deus para as nossas vidas. E nós temos que viver isso. Amém? Por que Ele falou de tantas coisas? Você não vê ninguém ansioso para orar. Não. Você não vê ninguém ansioso: eu tenho que orar, eu preciso orar, eu quero orar, bispo, deixa eu orar, abre a igreja para mim orar. Não, é preciso colocar avisos, é preciso clamar, é preciso pedir. Ninguém está ansioso por isso, e por isso que Jesus cita todas essas coisas que não traz preocupação para nós. Nós não somos ansiosos por causa das coisas de Deus, nós somos ansiosos pelas aquelas coisas que são os nossos olhos, né? Para o nosso ego, para a nossa beleza, né? Para satisfazer os nossos desejos, e não a nossa vida espiritual. O que nós precisamos, na verdade, Jesus quer que nós buscamos, que nós tenhamos ansiedade por essas coisas. Irmãos, quando ele disse, ele ensina o povo, e ele vai trazer um ensinamento, como o que você fazer para você ser feliz.
Você ser feliz não é você ter o melhor salário. Para você ser feliz não é você ter a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro. Para você ser feliz, você precisa buscar o reino. A nossa felicidade está no reino, aprender do reino de Deus, amém? E buscar o reino é você viver essas bem-aventuranças, que são coisas que modificam a nossa vida, e que às vezes nós não nos preocupamos com isso. Amém? O versículo 5 aqui diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são os mansos. Mas nós não atentamos para isso. Às vezes nós somos mal educados, nós somos estúpidos com as pessoas, e nós não ficamos ansiosos para mudar. Quero ser diferente. Quero ser como Jesus, quero aprender de Jesus, quero tratar as pessoas como Jesus tratava, amém? Essa deve ser a nossa busca. Esse é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é viver a palavra, é praticar a palavra. E praticar a palavra não consiste só em doutrinas, mas em você desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. É isso que Tiago diz. Ele quer que nós não sejamos meros ouvintes, mas que nós sejamos praticantes. Se o Senhor disse que nós vamos ser prósperos, nós vamos ser prósperos. Se Ele disse que Ele sara as nossas enfermidades, Ele sara as nossas enfermidades. Se Ele disse que Ele liberta, nós seremos libertos, amém? Curas acontecem, mudanças acontecem. É isso que Ele quer que nós pegamos, que nós aprendamos, que nós vivamos, que nós buscamos estas coisas. Às vezes nós invertemos, né? Aqui ele diz assim: vocês são o sal da terra. Sabe, nós nem atentamos para isso. Falou de sal, você lembra logo num pacotinho de 1 quilo, sal cisne e o outro lebre que tem lá, que é o mais conhecido, ou sal grosso para um churrasco, né? Agora tem aquele outro lá, eu esqueço o nome dele, barrilha, né? Enfim, você lembra nessas coisas, mas quando o Senhor ele está falando isso, Ele falou: vocês precisam acordar preocupados com uma coisa, que vocês são para mudar situações onde vocês chegarem. Vocês são chamados para mudar a vida das pessoas. Vocês são chamados para dar sabor à vida das pessoas. Vocês são chamados para conservar as pessoas no reino de Deus, para que elas possam crescer. Isso é ser sal, é trazer esse sabor, é trazer gosto para as pessoas. Você foi chamado para fazer com que as pessoas sintam prazer em estar neste lugar, amém? Agora, às vezes nós mudamos tudo isso. Diz: você é luz. E tantos ensinamentos que ele trouxe aqui sobre a oração, a amar inimigos, mas isso não vem, às vezes, ocupar o nosso coração. Isso não nos deixa ansiosos para querermos fazer. Porque a ansiedade é aquilo que você deita pensando, você acorda pensando, você passa o dia pensando. E o Senhor quer que você ocupe a sua vida, a sua mente com as coisas do reino. É por isso que Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele disse que a nossa mente tem que ser ocupada com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Ele disse: se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, seja esse o vosso motivo da tua ansiedade, em querer crescer, em querer ser melhor, em querer ser agradável à vida das pessoas, em querer falar do reino de Deus para as pessoas, amém? É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos esta ansiedade em ganhar almas, em evangelizar, em estar orando, mas às vezes nós não nos preocupamos com isso. Existem outras coisas que vêm ocupar a nossa vida, e por coisas tão simples. Eu não sei se no sábado eu falei na igreja, eu passo no pedágio, todas as meninas lá me conhecem. Às vezes eu quero pôr sem parar, mas eu não passo, porque é uma oportunidade que eu tenho de estar com aquelas meninas todos os dias de culto,
E quando a gente fica alguns dias sem ver lá, fala, o pastor sumiu, faz dia que eu não mais. Eu passo aqui, muda, né? E tem uma menina nova, e todas as novas que chega lá, a gente já sabe que são novas, e eu levo um chocolate e uma bala, e às vezes com versículo bíblico, e sempre entregando para elas, todas me conhecem, o pastor chegou e tal. E isso é muito gratificante. E tem uma menina nova lá, ela estava assim com a cara muito feia e brava, sabe? Aquela pessoa assim, carrancuda. E eu ainda disse, pastor, essa menina parece ser brava, né? Aí paguei, dei uma balinha para ela, falei, você é brava? Ela disse não. Aí no outro dia eu passei com ela de novo, dei uma bala, falei, você é brava? Ela disse, pastor, ora para mim, eu preciso mudar, eu sou muito brava. E aí eu citei Mateus 11, 28, quando Jesus faz o seu convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Falei, Jesus quer fazer isso na tua vida. Ela começou a chorar, derramar lágrimas mesmo. Eu passei ontem lá, ela estava lá toda sorridente, me cumprimentando. Então é isso que nós precisamos fazer, é isso que tem que ocupar a nossa vida, é isso que tem que ocupar a mente, é essa ansiedade que nós temos que ter, de levar Jesus, ensinar Jesus. E quando aqui Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino, o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A pergunta para você é, o que é que você está precisando? O que é que tem ocupado na sua vida o lugar de Jesus? O que é que tem sido prioridade na sua vida? O Senhor, nesta noite, Ele quer mudar esta situação. Amém? Ele quer tirar esta ansiedade, esta preocupação de você. E Ele quer dar aquilo que você precisa. E aquilo que você está precisando será acrescentado na vossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz que é para nós lançarmos ao Senhor toda a nossa ansiedade, para nós falarmos com Ele em oração, em súplica. Pedro disse que lançando sobre os pés do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria nesta noite que você que está passando por algum problema difícil, você está ansioso e precisa ser resolvido. Talvez isso tenha feito com que você nem sinta a presença de Deus, você nem tenha vontade de estar na igreja, mas hoje você está aqui e o Senhor quer tirar isso de você, o Senhor quer libertar você, o Senhor quer dar a você realmente aquilo que você está precisando para mostrar o poder dele na sua vida. Amém? É noite de cura, é noite de restauração, é noite de libertação, é noite em que o Senhor vai estar restituindo na tua vida aquilo que você tem perdido. Isso tem causado em você muita preocupação, mas eu quero que você confie na palavra do Senhor. É para a tua vida e Ele quer fazer isso para você nesta noite. Amém? Convido meu pastor para estar aqui concluindo e orando por você, e tenho certeza que você será grandemente abençoado nesta noite, em nome de Jesus.